Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. Mais uma quarta-feira, né? Nós estamos aqui fiéis, firmes, para a glória do Senhor. Já quero saudar os nossos amigos que vão nos ouvir pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Sejam bem-vindos à sala de oração da Igreja Batista Reformada de Águas Lindas. Que bom ter vocês conosco aqui. Vamos orar? Vamos iniciar, então, fazendo uma oração introdutória. Pai, Tu és um Deus que conhece as nossas necessidades e nós estamos diante de Ti, Senhor, para Te louvá-lo, para glorificá-lo, Seu santo nome. Cria em nós um coração puro, um coração que aprende a amar, um coração respeitoso, um coração que espera em Ti. Nós aprendemos domingo na igreja que a igreja é a ideia de Deus. E por essa razão, nós cremos que Tu és um Deus que cuida de nós, porque Tu és um Deus que é um Deus que formou, que gerou a nossa igreja, que fez a igreja. Nós não somos igreja porque somos igreja porque Cristo é o cabeça da igreja. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres, estamos firmes diante do Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos. Hoje eu quero tratar um tema com vocês, bem bacana. Jesus vai nos ensinar acerca da oração. Vamos lá? E depois vamos orar um pouquinho no finalzinho aí, para a gente orar e pedir a Deus, não é? Mais uma semana, né, minhas irmãs, meus irmãos? Mais uma semana o Senhor tem nos dado graça, né? Hoje, Deus é fiel demais, Deus é bom demais. Hoje vamos falar sobre o ensino de Jesus sobre a oração. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, você que vai abrir em casa também, você que está comigo aqui agora na sala. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Estava aberto no 7. Tá pertinho, então, aí, Luiz. Então, Jesus nos ensina aqui. Eu quero pegar esse versículo e pegar ele em 4 partes. E nessas 4 partes, expositivamente, nós vamos entender o que Jesus nos está nos ensinando acerca da oração. Acharam aí? Amém? Amém. Ótimo. Diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado em quem, gente? No Filho. No Filho. Bem, aqui nós vamos aprender o que Jesus tem para falar para nós. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos e passava-lhes as últimas instruções. Ele falou para eles sobre a casa do Pai, falou sobre a segunda vinda e a promessa do Espírito Santo, lavou os seus pés, mas também revelou-lhes o seu amor, inaugurou a nova aliança do sangue. Nesse fecho, nesse texto de benditos ensinamentos, Jesus falou aos seus discípulos também sobre a oração. Nós vamos, então, aprender em 4 verdades sublimes sobre a oração. Primeira verdade, em primeiro lugar, a abrangência ilimitada da oração. Preste bem atenção. A abrangência não é limitada, pequena, é ilimitada da oração. Primeira parte do versículo. E tudo o que pedirdes. Então é tudo, qualquer coisa. Jesus não colocou limites no alcance da oração. Podemos apresentar a ele nossas necessidades, nossos desejos, nossos propósitos. Para ele não há coisa demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Podemos ser ousados e apresentar a ele aquilo que é impossível na perspectiva humana. Olha que interessante isso, irmãos. Não é? Não oramos a um ídolo mudo, mas a um Deus todo-poderoso. Ele está assentado no seu trono, tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é poderoso para interferir no curso da história, inclusive, e atender o clamor do seu povo e da sua igreja. Ouse, igreja, ouse, irmãos, apresentar grandes pedidos a Deus, porque para Deus
nada é impossível. O que o homem não pode fazer e o que a ciência não pode realizar, eu quero dizer a vocês que é simplesmente possível. Então, nesse primeiro aspecto aqui da nossa leitura bíblica, João vai nos dizer que e tudo o que perdides. Então, nós vamos entender aqui nessa primeira parte que tudo é possível àquele que crê. Então, Deus é o que realiza, por isso é possível. Amém? A segunda parte, ou o segundo lugar, é a meditação eficaz da oração. Segunda parte do versículo diz assim, ó, em meu nome. Ou seja, não existe oração forte, nem pessoas poderosas na oração. Escutem bem. Não oramos fiados em nossos méritos. As orações são atendidas não com base nos nossos méritos, ou nos méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração, Cristo. Acheguemo-nos a ele falidos. Ou seja, quando a gente vai orar, a gente está falido, né? Mas ele tem todo o crédito. Chegamos à sua presença fracos, abatidos, mas ele tem todo o poder. Chegamos a ele não em nosso próprio nome, mas em seu nome, se referindo a Cristo, não é? Em meu nome. Nome de quem? De Cristo, não é? Não é a oração que é poderosa. A oração que eu faço, que você faz, o que nós fazemos. Não. Poderoso é aquele que responde às orações. E poderoso é o mediador das nossas súplicas. Então, queridos, a segunda parte aqui desse ensinamento de Jesus aqui da oração é que o nome de Jesus tem muito poder, né? Ele é sobreexcelente. A terceira parte, em terceiro lugar, a promessa segura da oração. Então, Jesus nos ensina que nesta oração, nesse texto, a oração é uma promessa. Naquele texto, na terceira parte do texto, Jesus diz assim, ó, isso farei. Olha que legal isso. Aquele que nos ensina a orar promete ouvir as nossas orações e garante-nos que atenderá. Sendo assim, orar é unir fraqueza humana à onipotência divina. Então, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que nada temos condições de fazer, mas ele pode fazer todas as coisas. Ele é onipotente para isso. Nós temos que entender que é conectar o altar da terra com o trono dos céus. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível pelo meio da oração. Não quem ora, mas quem responde, em detrimento a Deus. Por isso ele diz que isso ele vai fazer, não é? Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, escolheu livremente, olha, agir por meio das orações do seu povo e da sua igreja. Olha o que diz lá Tiago, o irmão Tiago diz. O irmão de Jesus, Tiago, capítulo 4, versículo 2. Nada tendes porque não pedes. Olha que legal isso, irmãos. Então, Tiago entendia que as pessoas não tinham nada porque não pedia. Olha que interessante isso. O nosso glorioso Redentor nos ensinou a seguinte coisa, lá em Mateus 7:7, que diz assim, todo mundo conhece o texto, pedi e dá-se-vos-á. Busquei e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Não vos digo eu, mas a palavra, Cristo, Jesus, né? Orar as promessas de Deus para nós é orar com plena ousadia e convicção de que a quem nós estamos direcionando na oração é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Ou melhor, ele não é homem para mentir. Em todas as suas promessas, nós temos sim o sim e o amém de Deus, conforme a sua vontade. Nenhuma das suas palavras cai por terra. O que esse terceiro momento quer dizer? Que em Cristo e através das nossas orações, ele vai fazer. Mas o fazer não é o que eu quero, mas ele vai fazer. Por isso que ele fala assim, ó, isso farei. Quem vai fazer? Ele.
Não é? Não é o fato de orar que ele vai fazer, mas se tiver na plena vontade dele, certamente ele fará. Então, estamos reconhecendo aqui a soberania de Deus, mais uma vez. E para a gente ir já para o final, quarto lugar, o propósito maior da oração, que é a última parte desse versículo 13 aí, nós lemos em João. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O fim último da oração não é o bem do homem, mas é a glória do Pai manifestada no Filho Jesus Cristo. Quando o Senhor atende às nossas petições e súplicas, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. Irmãos, vocês entenderam isso aqui? Quando nós oramos, existe um propósito em tudo isso. E quando nós oramos, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. Então, perceba aqui de que até o fato de a gente orar para que Deus nos atenda às nossas necessidades está na vontade soberana de Deus. E quando eu oro, em detrimento, talvez, a minha tristeza, o meu desafio, a minha doença, a minha situação, nós temos que saber de uma coisa: a quem nós estamos orando. Porque se for direcionado a Cristo, a um Deus que nós temos, um Deus vivo e soberano, esta oração, essas petições, essas súplicas, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado. A oração não é antropocêntrica, não tem a ver com o homem, mas é teocêntrica. O que significa dizer? Que quando nós oramos, nós não temos nenhum poder. Não é o fato de eu orar que Deus vai responder. Não. Embora isso não nos valide de a gente não deixar de orar. Temos que orar, é ordenança. Ou seja, é exemplo, o próprio Jesus orou, os discípulos oraram. Nós temos que orar. A ideia central desse texto é pensarmos juntos de que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Temos que orar. Mas independente do que eu ore, quem vai nos atender é Deus. Lembra daquele texto que eu citei para vocês? Que até antes de a gente orar, Deus já sabe o que nós precisamos? Que isso não invalida a necessidade de orar? Temos que orar. Agora, se ele vai nos atender, é conforme a sua vontade. A sua vontade. Não tem como pensar em outra coisa. A oração não visa exaltar o homem, mas a Cristo Jesus. Tudo vem de Cristo. Tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo. Na mesma medida que as nossas necessidades são supridas em resposta às nossas orações, o Pai é glorificado aonde, gente? Mais uma vez? No Filho. Na mesma proporção que apresentamos ao Senhor os nossos anseios de nossa alma e encontramos nele resposta, a bênção que vem do céu a nós retorna aos céus que está lá em Cristo, como um tributo de louvor ao Pai. Ou seja, o único que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias. Irmãos, a nossa oração, ela glorifica o Pai e edifica o Filho. Irmãos, a nossa oração nunca mais vai ter o mesmo sentido no ponto de vista de entender que não é só o fato de eu precisar orar. Não! O fato primordial, a primícia da oração, é o fato de exaltar e glorificar o Pai e edificar no Filho. Então, nós fazemos parte desse propósito, né? Desse plano salvífico da parte do Senhor Jesus. Irmãos, a oração é o canal entre homens e Deus. É o nosso quarto de oração, é o nosso momento, é o nosso relacionamento, é o nosso profundo desejo de exaltar a Cristo, de glorificar a Cristo. Irmãos, é lindo demais orar. Então, eu convido você, aonde você está, que vai me ouvir depois com esse vídeo gravado, os irmãos que estão aqui hoje na sala, glorifique ao Pai, ore ao Senhor, recebam de Senhor Jesus esses ensinamentos. E eu repito, primeira coisa que Jesus nos ensinou lá em João 14, 13, a abrangência
ilimitada da oração. E tudo o que pedirdes. A medição eficaz da oração, ou seja, é em nome de Jesus. É nele. E é por ele são todas as coisas. A promessa segura da oração, quer dizer, isso farei. Então, nós estamos assegurados, nós estamos orando aquilo que o próprio Deus nos prometeu, porque ele mesmo vai fazer. Não é? E, por último, nós falamos sobre o propósito maior da oração, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o propósito maior da nossa oração não é simplesmente Deus responder o que eu preciso, mas é, em primeiro lugar, glorificar o Pai e exaltar o Filho Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra na sua vida, no seu coração, não é? E que o Senhor possa nos dar esse entendimento. Eu costumo dizer que antes dessa sala de orações que o Senhor nos proporcionou fazer, desde o ano passado nós estamos aqui juntos fazendo, né? Já foram quase dezenas de vídeos. Eu acho que eu nunca mais fui o mesmo em relação à oração. Eu estou falando de mim, né? E eu acredito que muitos de vocês também têm alguns testemunhos para falar sobre essa questão, porque nós mergulhamos, né? Muito sobre esse tema, e é um tema muito relevante. Uma igreja saudável é uma igreja que ora, uma igreja que clama, que intercede, que busca o Senhor, não é? E eu fico muito contente de poder compartilhar isso com vocês. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar para que Deus possa nos conduzir em graça e nos permita permanecer, né? Constantes, porque permanecer inconstantes também não adianta. Tem que ser permanecer, mas constantes, né? Independente das lutas, independentes ou em detrimento daquilo que nós estamos passando. Independente disso, nós temos que continuar glorificando a Deus. Vamos orar, vamos fazer as orações. Vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nem os pedidos de orações, não. Cada um de nós vamos fazer um período de oração, tá bom? Eu vou começar, depois a Lu, depois a irmã Fátima. A gente vai fazer aí 3 momentos de orações, tá bom? Nós temos aí um pouco mais de 8 minutos para a gente fazer essas orações, tá bom? Pai, o nosso coração arde, Senhor, por saber e conhecer a Tua palavra. João, capítulo 13, versículo 14, 13, Jesus nos ensina. João hoje nos ensina que o próprio Jesus nos ensinou, Senhor. Deus, obrigado por essa lição maravilhosa. Nós queremos dizer que Tu és um Deus soberano sobre todas as coisas. E é em Ti que nós oramos, é sobre Ti que nós oramos. Pai, que a minha, que a nossa, que a oração da igreja, do povo, possa glorificar o Pai no Filho Jesus Cristo. Pai, nós necessitamos que o Senhor possa olhar para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, porque estamos passando momentos difíceis. Quantas pessoas estão se desfalecendo, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão fracos na fé, quantas pessoas estão perdidas, espiritualmente falando, estão desencontradas, estão largadas. Senhor, eu oro para aqueles irmãos, os desigrejados, aquelas pessoas que durante a pandemia deixaram de congregar por algum motivo, Senhor. Deus, estabelece a força daquele que está cansado. Senhor, dá o alívio das dores daquele que está doente, Senhor. Deus, para que eles possam perceber quão bom é exaltar o nome do Senhor, independente daquilo que estamos passando. Porque sabemos que Tu está no controle de todas as coisas. Somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo amor da palavra, pela vida daqueles que recuperaram, daqueles que Tu livrou da morte, das pessoas que têm pedido oração. E quantos testemunhos aqui nessa sala nós temos obtido, Senhor. Pessoas que estavam nas últimas e o Senhor restaurou. Mas também, infelizmente, humanamente falando, pessoas que partiram. Mas nós reconhecemos que essas pessoas que partiram é porque o Senhor mesmo, no seu querer e no seu propósito, chamou para si os que são seus.
Por isso, Senhor, eu quero te louvar. Essa é a nossa oração. Uma oração que glorifica o Pai, uma oração que glorifica o Filho e que glorifica o Espírito Santo de Deus. É nisso que nós cremos, Senhor. E é isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, nós te agradecemos, nós bendizemos o Senhor, mais uma vez, Senhor, por esse ensino, por essa orientação que nos fortalece, que nos ajuda a chegar diante do Senhor com o coração verdadeiro, com o coração disposto, Senhor, com o coração, meu Pai, cheio de amor pelo nosso próximo. Entendemos, Senhor, que a tua igreja realmente, Senhor, está fraca, está doente, está precisando entender, Senhor, qual é a tua vontade, Senhor, qual é o teu querer, qual é o foco de servir o Senhor, meu Pai. Que o Senhor, Espírito Santo, invada nossas mentes, nossos corações, que a tua palavra encontre, meu Pai, morada, abrigo, que a tua palavra encontre, Senhor, dentro dos nossos corações, meu Pai. Ó Deus, aquilo que está sendo plantado, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo semeado, para que possamos chegar diante do Senhor, meu Pai, e nós temos resposta daquilo que nós estamos pedindo. Com certeza que nós obteremos, Senhor, a resposta e a vitória, no nome de Jesus. Deus, nós oramos nesta noite pelos enlutados, oramos pelas famílias, Senhor, lá do Rio Grande do Sul, daquela cidadezinha, pelos pais que ficaram, pelos familiares que nesta hora estão sofrendo, por esta família, Senhor, desse bebezinho, ó Deus, o torturado, Senhor, aqui em Samambaia, oramos pelos avós, pelas famílias, ó Deus, nós oramos pela família no geral, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, o alvo, a razão principal de tudo da humanidade, que é a família, a única instituição, meu Pai, criada por Ti, Senhor. Que o Senhor cura as famílias, que o Senhor sara as mentes das famílias, que o Senhor resgata o amor nos corações dos pais, que o Senhor resgata, Senhor, nos corações dos avós, que o Senhor toma, meu Deus e meu Pai, para si, ó Deus, as famílias, Senhor, usa o alvo, ó Deus, da atrocidade do adversário da nossa alma, que está, meu Pai, entrando, Senhor, pela mente daquele jovem, Senhor, que cometeu esse assassinato brutal lá na cidadezinha de Saudade, no Rio Grande, no Santa Catarina. Vai de encontro, Senhor, os pais dele, Senhor, vai de encontro a esta família destruída, fortalece as famílias que estão na tua casa, fortalece a nossa família, a começar na minha família, a começar em mim, porque eu também sou família do Senhor, meu Pai. Nos ajuda, nos dá força, nos ensina, Senhor, a entregar diante do Senhor aquilo que precisamos obter vitória e resposta. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Espírito Santo, por nos ensinar, por nos orientar. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, que assim seja. Amém. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Pai, buscando os ensinamentos, mais uma vez nessa sala de oração. Pai, venho pedir que o Senhor cubra com seu santo manto sagrado os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos, tios e tias, os nossos pastores, os nossos irmãos em Cristo, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para poder seguir em frente, firme e forte na Tua presença, Pai. Neste momento, Paizinho, só tenho a agradecer, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, me protegido, me cuidado, tem atendido todas as nossas orações, os nossos pedidos têm coincidido com a sua vontade, Pai. E que seja feito assim, Pai, conforme a tua vontade em nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue a nos abençoar e nos proteger. Assim seja. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que a nossa oração, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos atenda, né? Conforme a tua vontade. Eu não tenho dúvida que as nossas orações glorificaram a Cristo. Acho que essa é a primeira importância, né? E se o Senhor fizer misericórdia, Ele vai certamente nos atender. Minhas irmãs, que tempo precioso estar com vocês. Muito bom estar com vocês. Muito gostoso, muito bom estar com vocês. Eu quero já complementar aqui, para a gente estar encerrando, fazer um convite às irmãs e também aos irmãos que vão nos ouvir depois, pelas mídias sociais. Nós estamos em uma série de mensagens aos domingos na igreja, presencial e também online. Igreja, ideia de Deus. E lá, junto com a igreja, nós vamos meditar em Efésios, as cartas de Efésios e Colossenses. E juntos a intenção
dessa série de mensagem é trazer a contextualização da igreja, não é? Nesses dias tão difíceis. Há uma discussão que tem que ficar aberta, tem que ficar fechada. Muitas pessoas, algumas pessoas não podem porque são de risco, é natural isso, é compreensível, mas também tem aquelas outras classes de pessoas que deixaram de vir à igreja ou participar dos cultos públicos ou presenciais porque se esfriaram na fé por algum motivo. E a nossa intenção dessa série de mensagem é criar em nós um senso de pertencimento. Nós somos a igreja. Não porque queremos ser, não é? E eu não digo agora da Igreja Batista Reformada Vida Abundante só, mas eu digo da igreja geral, da igreja de Cristo, não é? Nós vamos aprender sobre isso alguns domingos. Eu estarei novamente no domingo que vem falando sobre esse mesmo assunto, esse mesmo tema. Quero convidar você a participar conosco, seja online, ou seja presencialmente, tá bom? Nós vamos estar juntos para a glória do Senhor Jesus. Vai ser muito bom poder cantar, adorar o Senhor com os irmãos, não é? O meu pastor chegou agora, eu quero desejar aí boa noite. Nós já estamos boa noite, mano. Você chegou no final, mas Glória, Deus te abençoe, paz, mestre. amado irmão. E eu nem saí do serviço ainda. Que maravilha! Que Deus te abençoe, viu? Um abraço a todos vocês que estão aí trabalhando, viu? Amém, Deus abençoe. Nós estamos faltando alguns segundos para finalizar a nossa sala, mas que a graça e o Espírito do Senhor Jesus esteja com todos vocês, viu? Amém. Desejo uma excelente quarta-feira aí para vocês. E domingo que vem, nós vamos estar lá juntos para a glória do Senhor, viu? Amém. Obrigado, viu, pastor Zé, pelo seu comprometimento aí, ter entrado conosco aí. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho, viu? Amém, obrigado. Obrigado, irmã Faixa. Obrigado, irmã Lourdes. Obrigado a todos vocês. Ó, beijo no coração.